Você gostaria de ser mais alegre, mais grato, ter mais liberdade, mais facilidade, mais felicidade todos os dias na sua vida? E se eu te disser que para você ter tudo isso na sua vida, você só precisa ser você mesmo? Desde cedo nós aprendemos como a gente deve se comportar. Desde cedo a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E a gente vai crescendo dentro desses padrões, dentro dessas limitações sobre o certo e errado, tentando nos encaixar muitas vezes no ponto de vista das outras pessoas sobre o que é certo e errado, porque é assim que a gente aprendeu. E nisso de ficar tentando se encaixar no ponto de vista das outras pessoas, a gente acaba deixando de lado o que a gente mesma acredita, o que é verdadeiro para nós e o que vai funcionar para nós. Porque se você fizer diferente, alguém vai vir e vai dizer isso tá errado. E daí você faz diferente de novo e vem outra pessoa e diz isso tá errado. E você não quer ser errado, você quer agradar todos. Você quer que todos gostem de você, você quer sempre acertar, sempre acertar. Mas a gente não consegue acertar partindo do princípio de agradar todas as pessoas, porque cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Cada pessoa tem um ponto de vista de acordo com como foi seu mapa de mundo. E nisso de ficar tentando agradar, de tentar se encaixar, a gente se perde. E a gente se julga, porque não encaixa, não consigo, não dou conta de ser o que as pessoas esperam de mim. Então, para você ter liberdade, para você ter felicidade, alegria, facilidade na sua vida, sem auto-julgamento, sem se culpar, a primeira coisa que você tem que fazer é se honrar. Honrar a você mesmo, fazer por você, fazer o que é verdadeiro para você, fazer o que faz sentido para você e não mais a partir do ponto de vista das outras pessoas. E uma das ferramentas que eu vou trazer aqui hoje é justamente para contribuir na sua vida, para você ser você. Essa ferramenta se chama interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista onde tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. E o que você tem que fazer é ficar na permissão, né? Permissão você não alinha e concorda, não resiste, não reage a nenhum ponto de vista das outras pessoas. E também os seus pontos de vista. Você também tem pontos de vista que estão limitando você. E esses pontos de vista, você pode mudar eles a partir do momento que você percebe que você tem algum ponto de vista limitando. Para você ter uma ideia de como os pontos de vista são diferentes de uma pessoa para outra, existe um livro chamado Quarteto de Alexandria. Esse livro foi escrito por várias pessoas diante de um acontecimento. Cada uma fez uma parte do livro a partir de um acontecimento. E cada um fez de acordo com o seu ponto de vista. São todos pontos de vista diferentes. Cada pessoa tem o seu próprio ponto de vista. Então, o que você vai fazer aqui, né? É sempre ficar em interessante ponto de vista e não alinhar e concordar com os pontos de vista das outras pessoas. O que funciona para elas não é o que funciona para você. Não sempre. Você vai descobrir o que funciona para você e o que é verdadeiro para você. E o que você pode fazer também é assim, quando você percebe que você tem um ponto de vista que está te limitando, porque o ponto de vista ele cria sua realidade. Então, por exemplo, se você tem o ponto de vista de que você tem que ser bonzinho com todas as pessoas, assim todos vão gostar de você, isso é uma limitação. Isso está impedindo você de ser você, verdadeiramente. Então, cada vez que você percebe que você tem um ponto de vista limitando você mesmo está se limitando com esse ponto de vista, você vai fazer o seguinte: você vai fazer a seguinte frase e repetir ela 3 vezes. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista
que eu tenho esse ponto de vista. Para cada ponto de vista que você tenha, que você perceba que está limitando você, você faz essa frase 3 vezes. Outro exemplo, se você tem o ponto de vista de que você tem que trabalhar muito para ser reconhecido, o seu ponto de vista cria sua realidade. Então, se você tem esse ponto de vista, você vai ter que trabalhar muito para ser reconhecido. Então, faça novamente. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Se você tem o ponto de vista que dinheiro é difícil, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Por quê? Se é o seu ponto de vista que cria sua realidade, se o seu ponto de vista é que dinheiro é difícil, dinheiro vai vir com dificuldade. Não vai vir com facilidade. Então mude o seu ponto de vista. O dinheiro vem para mim com facilidade. Se você tem o ponto de vista de que você não é uma pessoa com sorte, eu não tenho sorte na vida, é isso que você vai criar. Então, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Para tudo, se você tem o ponto de vista de que você não é uma pessoa muito inteligente, interessante ponto de vista. Se você tem o ponto de vista de que você não é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, interessante ponto de vista. Para tudo. Interessante ponto de vista para qualquer ponto de vista seu e qualquer ponto de vista de outras pessoas. Se alguém chegar para você e disser assim, não faça isso, isso não é legal, mas lá no fundo você está morrendo de vontade de fazer, não faça aquele curso. Isso é colocar dinheiro fora, isso é botar seu dinheiro fora. E lá no fundo algo diz: não, mas eu quero muito fazer. E daí você não ouve, né, a sua verdade, você está se podando. Então, para cada pessoa que vier para você com qualquer ponto de vista que ela tenha, interessante ponto de vista. Fique interessante ponto de vista, não alinhe, não concorda, não resiste, não reage. É só o ponto de vista delas. E elas também têm os pontos de vista de que dinheiro é difícil, que a crise está feia, um monte de ponto de vista. Tudo que você está repetindo, todos os seus pontos de vista estão criando a sua realidade. Então, interessante ponto de vista é uma ferramenta de Access Consciousness. E eu vou fazer uma série de vídeos com várias ferramentas de Access Consciousness para vocês conhecerem um pouco mais e ter mais liberdade, mais facilidade, mais alegria na vida de vocês, tá? Eu sou Helena Endler, eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness. E quem gostar, quem quiser me seguir, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais embaixo desse vídeo escrito no texto, ok? Grande beijo!